Olha, na nossa última aula a gente conversou sobre segurança. E fica evidente que segurança é um aspecto que não pode faltar numa Smart City. Na prática, você deve ter percebido, principalmente ao pesquisar sobre o Centro de Operações do Rio, que para se ter segurança é preciso dados. O monitoramento e rastreamento das operações com câmeras de vigilância e sensores geram uma quantidade enorme de dados. É o famoso Big Data. Entretanto, há uma polêmica envolvendo esse aspecto, que é a invasão da privacidade. Nessa mini aula, nós vamos conversar sobre privacidade e também sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Quando se fala em vigilância, a professora Lúcia Santaella, uma grande pesquisadora da semiótica, salienta que há 3 modelos: a panóptica, a escópica e a ubíqua. A vigilância panóptica acontece quando eu quero adotar a disciplina num local, tal como nas prisões, escolas, fábricas. Não necessariamente depende de câmeras. Já a vigilância escópica é aquela que se realiza por meio de câmeras, que gravam a passagem de transeuntes e de frequentadores dos mais variados tipos de espaço. Um detalhe interessante é que notamos as câmeras. Já a vigilância ubíqua é realizada pelos equipamentos digitais. Esse é um tipo de vigilância invisível e onipresente. E é exatamente nessa que reside a expectativa das cidades inteligentes. A principal tecnologia citada quando se pensa em vigilância nas cidades é a chamada Internet das Coisas, ou IoT, Internet of Things. De acordo com dados da Zion Market Research, o mercado da Internet das Coisas para Smart Cities deve atingir aproximadamente 330 bilhões de dólares até 2025. Aquela famosa consultoria KPMG também destaca que, dentre as possibilidades de uso da IoT, da Internet das Coisas, as Smart Cities ocupam o primeiro lugar numa análise de tendências. Olha, trocando em miúdos, o objetivo da IoT é criar diferentes maneiras para que as pessoas se relacionem entre si e com o ambiente urbano. Exemplos clássicos são esquemas de eficiência energética, gestão do tráfego, a iluminação pública, entre outros exemplos. E claro, tudo isso envolvendo dados. Você deve ter percebido que toda essa automação traz consigo o real risco da concentração nas mãos de poucos, de um poder de vigilância, acesso e controle das informações ímpar na história. Nessa chamada ética digital, afinal, quais os limites entre o bem e o mal? Veja só, não que a prefeitura necessariamente faça uso indevido desses dados, mas o simples fato de colecionar dados pode dar margem à invasão, roubo e acesso por terceiros. Por isso, fala-se tanto hoje na chamada cibersegurança, que também deve ser uma preocupação das cidades inteligentes, das Smart Cities. Nesse contexto, faz sentido falarmos também da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. A Lei de Proteção de Dados, que é a LGPD, é a Lei 13.709 de 2018, que regula as atividades de tratamento de dados pessoais. A União Europeia serviu de exemplo para o Brasil e também para outros países. Lá na Europa, a General Data Protection Regulation, GDPR, já foi implantada há algum tempo. O principal objetivo dessa lei é proteger os dados pessoais, meu, teu. As regras são impostas aos setores públicos e privados, que se tornam responsáveis por todo o ciclo de vida dos nossos dados, envolvendo coleta, tratamento, armazenamento e exclusão. Isso tudo, tanto para o mundo online quanto para o offline. Sabe quando a gente está preenchendo
um questionário para um órgão de governo ou para uma empresa mesmo e aparece um campo, por exemplo, perguntando a tua religião. Pois é, a questão é, o que vai importar a tua religião para haver a transação comercial, por exemplo? É diferente do CPF, que é obrigatório, né, no caso de uma compra, por exemplo, de uma venda, e é considerado um dado sensível. Para esses dados, a lei garante que a empresa ou o governo tem o dever de cuidá-los, armazená-los devidamente, além de não os compartilhar com mais ninguém, sem, claro, o seu consentimento. Ah, você estava pensando que a gente ia terminar essa aula, essa mini aula, sem atividade, né? Negativo. Então vamos lá. Para resumir, nós falamos de Smart City, Internet das Coisas e LGPD. Eu quero então que você pegue o papel e a caneta, ou melhor, preencha aqui na plataforma mesmo, no Ava, um exemplo de uma cidade considerada inteligente que implantou algum sistema envolvendo a Internet das Coisas, mas que tenha demonstrado preocupação com a lei de proteção de dados. Vamos lá? Então, mãos à obra e eu te vejo na próxima aula.